voltamos. Tem resposta para te dar, né, João? Que você perguntou da plasticidade fenotípica. Vamos esperar o professor. Professor Paulo. O professor Silas já entrou aqui. Prontinho, vou só esperar ele. Ele está entrando. Está salvo já, viu? O professor, já salvei a primeira parte da nossa conversa. Então, o professor Legal. continuar respondendo aí do professor Daniel e depois do Manuel, tem mais um monte ainda aí. Pessoal, se quiserem mandar de novo. Não, tudo bem. Então, o do Daniel é isso. A premissa por trás é de que, além de ter as complementariedades específicas, as plantas, para conviverem bem em associação, eu tenho que propiciar a elas um manejo que seja razoável para todas. Para isso, elas têm que ter requerimentos ou metas de manejo próximos. Então, é isso que nós estamos testando. E nós estamos fazendo um convênio com a turma da AgroSábia na Colômbia, e nós vamos testar o mesmo protocolo aqui, o protocolo lá em ambientes distintos, para buscar validar isso daí. Então, a minha expectativa, óbvio, é de que seja assim. Se não for, nós vamos aprender com isso também. Estudo, né? Já tem mil coisas para descobrir. Professor, só um parênteses aqui, o professor Irã Borges, ele é fantástico, ele falou que já colocou no Lattes dele que está assistindo essa live. Professor Irã, você imagina se eu não vou botar essa live no Lattes? Brincadeira que a gente faz aqui, professor. Um abraço, professor Irã, que está sempre acompanhando a gente. Legal. A pergunta do Manuel, que é de diferentes manejos ao longo do ano, é uma pergunta muito interessante. A tese de doutorado do André Esbrícia, por exemplo, foi com o Marandu, em que ele trabalhou com 4 alturas mantidas constantes, né? 10, 20, 30 e 40, durante 2 anos, né? Avaliando uma série de coisas. E quem tiver a curiosidade de olhar a tese dele e ver a conclusão, uma das conclusões da tese dele foi que seria interessante trabalhar com variação da meta de manejo do final do outono para o início de primavera, porque a manutenção do pasto alto o tempo todo, no período de outono e inverno nosso, aqui início de primavera, que o déficit hídrico é muito severo, gera uma senescência muito alta, o pasto fica todo seco. E isso atrasa o início do crescimento do pasto na estação chuvosa seguinte. Então, a conclusão dele foi, avaliando taxas de acúmulo ao longo de todo o ano, é que no final do verão, início do outono, a gente poderia rebaixar os pastos mais altos, de 40 e 30 até 15, ao longo do período de outono, inverno e primavera. E no início de primavera, a gente deixaria eles trabalharem, voltarem a 30 ou 40 centímetros, para que eles regressassem mais rapidamente ao crescimento, e aí a gente exploraria o benefício das maiores alturas. O André, inclusive, publicou agora, esse ano, o resultado dessa tese de doutorado levou 2004, 16 anos para ele publicar, mas ele com a time dele lá publicaram exatamente esses dados da parte de dinâmica do acúmulo de forragem, mostrando esse resultado, né? Que para mim foi bastante interessante, porque era um protocolo de alturas fixas, constantes o ano todo, e uma conclusão muito clara foi a importância e a necessidade de você enxergar a alteração de metas ao longo do ano, né? Então, isso aí para o contínuo é bem claro. O intermitente, a meta de entrada ela não vai mudar o período de descanso, né? E na época de seca, ele passa a ser virtualmente infinito, porque a planta não cresce. Não tem crescimento. Então, muito que a gente muda na época de crescimento muito alto da planta, no verão, principalmente, em que a gente já não tem mais animais nas áreas pulmão para fazer aumento de taxa de lotação, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa. O rotativo tem 2 metas, uma de entrada e uma de saída. Mas quando você não tem mais animais, principalmente aumentar a taxa de lotação, porque o pasto está crescendo mais rápido do que o rebanho é capaz de consumir, você tem que abrir mão de alguma coisa, porque os dois você não consegue manter. Sim. Então, o que você não pode abrir mão é a entrada. Porque a entrada, se você passar do ponto, vem como e morto. Qualidade então, diminui, desempenho e diminui o consumo. E aí o problema vai Agora, se entrar no momento
Isso. Se entrar no momento certo, você sempre vai ter folha sendo produzida no pasto. Você pode abrir mão da meta de saída. Em vez de sair com 40%, 50% da altura de entrada, sai com 60%, 70%. Dá uma lambida no pasto. Faz mais leniente. Abre o pasto. Abre o pasto, entra a luz e ele volta a fazer folha. Você diminui a competição por luz. Mas isso larga um resíduo muito alto. Então, o que acontece quando você não tem animal, precisa manter o pastejo durante a época de maior crescimento? Você começa a deixar resíduos mais altos. E não são perdas de forragem, porque a forragem, a folha viva no verão, ela dura 50, 60 dias. Um resíduo alto, você está trabalhando com ele de descanso da ordem de 15, 12, 10, 6 dias. Teve um tífito irrigado aí em Minas. Eu não lembro o nome da região. Mas a gente começou a virar a cada 6 dias em cima dele, porque eu estava deixando um resíduo muito alto. Está crescendo muito rápido. Eu falava assim, larga aqui, vai para frente, larga aqui, vai para frente. Até que lá, quando você começa a fazer assim, o pastejo rotativo, quando você coloca as alturas do pasto, do que sai hoje, até o que vai entrar lá, ele vira uma rampa assim, né? Resíduo de hoje, entrada na sequência. E todos os outros pastos estão aqui. Quando você começa a acelerar a rotação, você sobe o resíduo e diminui lá na frente. Então, quando ele chega nessa condição, e aí começa a faltar água, começa a ter velocidade, você não tem pasto para frente. Então, o que você tem que fazer? Aumentar a ocupação para aumentar o descanso. E dá para fazer isso? Dá, porque você está largando um resíduo de folha para trás. Folha verde. Que é um resíduo, então, você começa que é um resíduo bom. Então, esse é um resíduo que ele sobe e desce sem estar associado com senescência ruim, casada com colmo. Sem estar casada com senescência exacerbada, porque você está girando com uma frequência muito alta. É mais ou menos o princípio do rotatino no que diz respeito a um índice de área foliar alto, frequência elevada de rotação. Isso favorece o animal que entra, porque ele entra, pega a folha e larga a folha, pega a folha e larga a folha. Né? Mas a planta, por outro lado, ela passa a crescer quase que continuamente, com o índice de área foliar sempre muito alto. Né? Isso é descrito desde 1988, o trabalho de Anthony Parsons, né? Com os casos de azevém cortados a 6 resíduos de altura distintos, que vão de 0,5 até 6,4 índice de área foliar. Os índices de área foliar maior é como você praticamente não cortou a planta, ela continua mantendo alta. E por ser muito alto o resíduo, o máximo a taxa de acúmulo já é baixa, porque a senescência ultrapassa a expansão de folhas. Mas, enfim, então essa é a resposta para o Manuel, né? Variação das metas são interessantes, sim, e devem ser usadas de forma estratégica. Sempre, no quesito de você associar a equalização de suprimento e demanda, principalmente quando eu não tenho o conforto de ter o número de animais na mão para poder fazer o ajuste da taxa de lotação. Aí eu tenho que abrir mão de alguma coisa e jogar com variações, e eu preciso saber qual delas eu abro mão. Nunca abra mão da entrada. Pode abrir mão da saída. Esse rebaixamento no final do verão, a pergunta do João Silveira, esse rebaixamento no final do verão, no começo da primavera, dá tempo para o dossel se adaptar contra a densidade de perfilhos antes de entrar na seca? O rebaixamento do final do verão? No começo da primavera. No final do verão, início do outono? Veja, nessa época aí, vai haver redução de precipitação, não tem luz. Né? Pessoal, o professor Ciro, só desculpa, mas é que o pessoal que acompanha as aves está meio acostumado com os cachorros, tá? Eu acho que chegou um negócio aí, agora os cachorros vão latir, então vocês me desculpem, tá, pessoal? Vou tentar diminuir o volume aqui. E nessa época, o pasto está vindo do verão, ele tem uma densidade populacional de perfis maior, tem mais luz, tem calor, tem água. Então, naturalmente, na transição para o outono, para o inverno, e para nós o déficit hídrico é pior no início da primavera, o que vai acontecendo é que aquela quantidade de perfis por metro quadrado não é sustentável mais. Falta água, falta luz. Se falta água, falta nutrientes, porque não absorve, né? Não tem. Então o que vai acontecer é uma mortalidade excessiva. Cai a população de perfis associada com o rebaixamento e o pasto vai secando. Quando começa a chover, o que precisa é que a luz chegue na base das plantas. Vai ter temperatura, tem água, tem nutriente. Luz. A parte aérea está morta, está seca. Então a luz chega e o pasto brota. E pelo fato de estar com baixa altura,
ele perfilha rapidamente. Então, é uma situação que você tem um site filling, que é a produção de perfilhos por folha emitida, muito alta, porque ele fecha muito rápido. Isso não acontece se eu mantiver aquela macega muito alta e o pasto atrasa de 30 a 50 dias para ele chegar no produção. Aliás, essa é a razão pela qual as pessoas compram roçadeira nas fazendas para roçar o pasto no final da seca e início das águas, para sumir com aquela macega. Quando não taca fogo, tá bom. Se for roçadeira, tá bom, né, professor? E um uso especial de fósforo também, né, para sumir com a macega. A Flávia está contando Esse é o que princípio. lá no IZ eles fizeram esse rebaixamento no Marandu e aí melhorou a rebrutação de primavera. Um abraço para a Flávia aí também, grande parceira. Nós fizemos isso daí, com o experimento de doutorado da Roberta Carnevale, hoje está na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. Teve aqui com a gente também, a live dela tá aí, pessoal. Quiser assistir também, foi muito legal, muito bacana. A ideia de trabalhar com o índice de área foliar crítico, uma hipótese, foi dela, a tese dela. Foi o primeiro trabalho no Brasil, foi dela com o Mombasa. E eram duas condições de pré, 95% de luz, e na época a gente não sabia que a altura dava isso, então era 95%. Que a premissa era que o mesmo critério que valia para a planta de clima temperado valeria para a tropical. E aí, acima disso, porque as plantas tropicais crescem mais, faz mais volume, então a gente perderia, entre aspas, forragem de colher nos 95%. Então, para cima de 95% era o máximo, 100%. Mas não é 100%. A gente chamava de 100%, mas nunca chegava em 100%. Então é massa. Então tinha duas entradas, duas saídas. 30 centímetros, 50 centímetros de resíduo. Fixo. Direto. E esse vai na resposta do Manuel também. Olha que interessante. 30-50... desculpa. O 30-95 e o 50-95 eram os melhores tratamentos. Mas o 50-95 saía na frente do 30-95, sempre. Porque um resíduo mais alto né, aquilo, mas punha no chinelo. E aí a gente começava a fazer aposta no longo do ano para ver que tratamento era melhor. Os alunos faziam, não, esse aqui vai ser o melhor, esse aqui vai ser o melhor. Não, veja bem. Né? O que aconteceu? Passou o primeiro período chuvoso, fechou o primeiro verão, entrou o outono, o resíduo mais alto seca mais, um material morto maior, né, do 95. O 30 centímetros, um resíduo menor, entra a primavera seca. O de 50 e o de 30 saiu. Ele voltou a produzir mais rápido, na taxa máxima dele, 30, 40 dias antes do outro, de 50. Né? E gerou um pico de produção no verão seguinte maior em relação ao de 50 a 95. Bom, enfim, eu estou contando isso porque gerou desse trabalho a hipótese de que, então, a gente poderia trabalhar final de primavera e verão com resíduo de 50, entrava com 95 ou 90 centímetros de altura e saía com 50 de resíduo. E, no final de verão, durante o outono e o inverno, a gente trabalharia rebaixando esses 50 para 30, para não pôr muita pressão no animal, que comer resíduo é complicado, seria folha, para poder ganhar no início da primavera seguinte. E aí sim, no primeiro pasteiro da primavera seguinte, voltava em resíduo 50 de novo. Esse protocolo a gente desenvolveu em Campo Grande, lá com a Valéria Euclides, numa área de Mombasa, e começou com uma aluna de doutorado do professor Domício, chamada Bruna Desi Lopes. Sim, ela foi minha contemporânea no doutorado. Isso. E a gente pegou um pasto de Mombasa que tinha sido usado por muito tempo como pulmão, como área de escape. Então, por mais que foi feito pastejo de uniformização, roçada, tubação, ele tinha uma memória muito ruim, espacial. Então, foi um primeiro ano de muita reestruturação horizontal do pasto. Entendi. E aí, ela tinha que defender, defendeu. Nós caracterizamos essa recomposição espacial do pasto. E no final desse ano dela, o pasto já estava adaptado de novo, no regime mais frequente de uso. E aí a gente decidiu continuar o trabalho, e aí veio a Denise. A Montanher. Montanher. Isso, está lá na Embrapa de Corte hoje. E aí ela conduziu mais 2 anos medindo isso daí.
E o que a gente aconteceu? A gente não pegou aumento de produção em relação, era assim, 95-50, 95-30 fixo, 95 de IL com 30 centímetros de resíduo, 95 de L com 50 centímetros de resíduo, como era da Carnevale. E tinha um tratamento que os 50 virava 30 no outono, inverno, primavera e voltava para 50 de novo. Na chuva. Não teve diferença de produção anual, mas o de 50, que virou 30 e voltou para 50, ele acelerou 45 dias a entrada na estação de novo. Então, ele gerou uma curva de produção menos, um sino menos pronunciado. A mesma produção, mais aberta. E isso, por si só, foi um grande benefício do ponto de vista de oferta e suprimento de forragem no sistema. Então, aí para o Manuel, mais um exemplo de vantagens da gente trabalhar com metas, né, variáveis em função de circunstâncias, né? Mas veja que o que não mudou aí foi a meta de entrada. Nossa, tem um monte de pergunta aqui. Ó, gente, eu falei que a gente ia ficar só mais uns 10 minutos, né? Olha isso. O Michael lá da Embrapa, Michael, grande acriano, lá da Embrapa Acre, o meu contemporâneo lá em Viçosa também, teve aula com o seu Domício. Como ajustar a lotação quando a gente muda a categoria animal na área? Por exemplo, pastos que suportam 2 unidades de animal de boi, eles não suportam 2 unidades de animal de bezerro recém-desmamado. Aí, professor Cila, eu tô passando a bola aí para ser legal mesmo, hein? Aí, Mike, ó. Veja, bezerro recém-desmamado, ele tá num processo que ele tá iniciando a parte de aprender a consumir forragem, né? E olha, eu não sei dizer para você quanto tempo é isso, porque eu não vi nenhum trabalho na literatura dizendo quanto tempo o bicho leva para estabilizar o ritmo de consumo. Mas esses dias eu peguei um bezerrinho os bezerros da professora Carla, que fica um bezerreiro, fica do lado da nossa área experimental. O meu maçai já estava numa altura adequada de manejo e eu precisava de boca. Não tinha animais e ela tinha os bezerros recém-mamados lá. E ela estava passando apurado com silagem para ir buscar silagem de trator, não sei o que. Eu falei, não, me dá esse bichinho aqui. E trouxe eles. Primeiro dia, a turma dava risada, que dava uma volta aqui, ali, tudo deitadinho, não fazia nada. 2, 3, 4 dias, do 5º dia para frente, começou a baixar. Então, talvez um período de adaptação aí, o bicho tem que aprender a comer, mas depois que ele come, é questão de tamanho do corporal, né? Uma unidade animal é 450 quilos. Se eu pegar um bezerro de 200 quilos, é menos da metade de uma unidade animal. Então, eu tenho que fazer a conta com referência na unidade animal. O animal vai consumir 1,8%, 2% do peso vivo de forragem. E essa conta que a gente faz. Um animal de 150 quilos vai comer 3 quilos. Um animal de 450 quilos vai comer 9 quilos. Né? Então, eu acho que é por aí. Tá. O João Silveira está perguntando, foi uma das primeiras perguntas que apareceram. E ele está insistindo aqui, então nós vamos responder, né, João? Um abraço para você aí. Devido à plasticidade fenotípica das forrageiras, essa correlação entre altura e interceptação de luz é realmente alta, como o senhor sempre defende aí? Veja, a correlação. O que é correlação? Correlação é a associação que existe entre duas variáveis. E ela quer dizer o quê? Se ela é positiva, quer dizer que quando uma aumenta, a outra aumenta junto. Se ela positiva é alta, é que quando essa sobe junto na mesma velocidade. Então não quer dizer que elas são iguais. Quer dizer que elas têm o mesmo comportamento. Então, existe uma correlação, sim, entre altura e interfoliar, entre altura e interceptação. Mas as plantas têm um negócio chamado de plasticidade fenotípica, em que eu sou capaz de gerar o mesmo índice de área foliar com plantas menores, porém em maior número, pasto mais denso. Tá? E nisso eu tenho uma altura menor, o mesmo índice de área foliar. Mas então quebrou a correlação. Não quebrou. Se eu pegar no pasto de menor altura e trabalhar com alturas variáveis dele, eu também tenho maior altura, maior interceptação, maior altura, maior IAR. A correlação continua. O que eu estou fazendo é explorar a plasticidade da planta. E aí vai você exercitar o conhecimento do limite da planta.
Porque aí, quando você faz isso, você tá usando o limite dela. Se você errar a mão, você mata a planta. Do ponto de vista de perda da capacidade de repor perfilhos mortos, e ou por esgotamento de nutrientes no solo, porque ela passa a consumir raiz para jogar e ter oferta de carbono adequada. Muda toda a relação fonte-dreno, né, professor? Exato. Agora, não quebra e não muda a correlação. O que você muda é a ordem de grandeza das associações. Então, eu passo a ter um patamar mais baixo de altura para o mesmo IAF. E a partir daí, a correlação anda. Então, é muito comum as pessoas falarem isso. Então, muda isso, muda o nitrogênio, muda. Se eu adubar mais, o que acontece com o nitrogênio? Faz aparecimento maior de folha. Na axila de cada folha tem uma gema. A gema potencialmente pode ser perfil. O pasto é mais denso, então eu consigo fazer o mesmo esteira foliar, às vezes com uma altura menor. Isso não quer dizer que na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é mesmo. Você está explorando a plasticidade da planta. Isso sim. Perfeito. Esse é um conceito legal. O professor Sila Pontes Prates está perguntando: qual seria o critério de manejo em pastoreio contínuo em poteiros de larga escala, onde a heterogeneidade é inerente ao sistema? Veja, pastos muito grandes e lotação contínua, ele pode sim ser um problema, principalmente quando você começa a ter distância de pontos de água, pontos de sal, formato da divisão do pasto e assim por diante. Então, eu não sei dizer para você quão grande pode ser um pasto para ele não ser tão heterogêneo. Agora, a heterogeneidade faz parte do sistema. E também do tipo de planta. Se eu pegar um marandu, por exemplo, e começar a trabalhar na amplitude agronômica ótima de 20 a 50, de 20 a 40, mas eu trabalhar mais para o lado do 40, favorecendo mais o indivíduo, mais o ganho de peso individual e assim por diante, uma altura média de 40 do marandu, ele vai de 30 a 70 centímetros. Tá? Então, e o animal, ele tende a manter essa heterogeneidade porque ele vai acabar explorando os pontos, nessa condição de pasto, os pontos mais baixos, relativamente aos mais altos. Por quê? A massa alta de forragem vai estar associada com 70 centímetros, com características estruturais não adequadas para ele. Então, ele abre mão da altura e do bocado maior para assegurar maior velocidade de colheita no ponto mais baixo. Então, você perpetua isso daí. Se eu quiser diminuir o problema, numa área muito grande, talvez o que eu tenha que fazer é trabalhar na banda do 20. Agronomicamente é a mesma coisa. Talvez eu não gere o mesmo desempenho por animal, né? Mas eu trabalho com uma menor amplitude de variação da média de 20. O marandu a 20, ele é um pasto que vai de 15 a 25. É bem melhor do que 30 para 70. Então vai muito da circunstância e outra, da capacidade de gestão do indivíduo. Fazer contínuo com ajuste de lotação é uma das coisas mais difíceis que tem. É por isso que no Brasil, ou se faz o contínuo, entre aspas, taxa de lotação largado, fixa, que é o largado, isso para mim não é manejo, relaxo. Não é manejo. Ou o indivíduo paga um pouco mais e vai no conforto e na facilidade que é fazer o rotativo. Porque é difícil fazer o contínuo. Contínuo bem feito é muito difícil a gente ver mesmo. O professor Dalton, vou fazer só mais essa pergunta, tá, professor? Por causa do avançar da hora, eu estou abusando aí da boa vontade do professor Sila. Professor Dalton, um abraço. Dalton, tem um pouco que a gente não se vê. Em sistemas integrados com sombreamento considerável, né, por componente arbóreo, as metas de altura se mantêm ou elas devem ser ajustadas? Nós fizemos na Embrapa Agro Silvio Pastoril, lá em Sinop, quando a Roberta estava trabalhando lá, a gente desenvolveu um protocolo junto com o módulo de... Tem um módulo de bovinos de corte e um módulo de bovinos de leite. O Bruno Pedreira estava no bovinos de corte e a Roberta no de leite. No de leite a gente tinha lá pleno sol e eucalipto formado em diferentes densidades ou espaçamentos. Né? Uma densidade não tão alta e outra bem
filas triplas a cada 15 metros e o outro é espaçamento de filas duplas a cada 25, 40 metros, não lembro mais. Então você olha para um pasto de piatã, que era a gramínea forrageira, quem estava ali, olhando, pleno sol de um lado, e você pega a densidade baixa, linhas duplas de eucalipto só nas extremidades, você pega toda a parte intermediária entre rentes, de dia você fala assim, aqui é pleno sol. E as plantas, a gente começou a medir morfogênese, altura, fizemos isso a distâncias crescentes da linha de árvores para ver se variava. Só um comentário aqui, por isso que é bacana ter tanto de gente na live, e já estão informando para o senhor o experimento aí. A Giovana Maciel da Embrapa está falando aí que eram 40 metros, e é bem bacana. Tem gente aí informando aí, todo mundo participou do processo, é bem bacana isso. Obrigada, pessoal. E aí a gente avaliou tudo que é jeito isso aí. E na realidade, mesmo nessa distância de 40 metros, a planta responde como sendo planta sombreada. Por quê? Porque não é só a sombra per se sobre a planta que gera sombreamento, mas a luz que bate na árvore e reflete, ela reflete num comprimento de onda diferente, e a planta, aquilo para a planta, ela muda a razão vermelho e vermelho distante. E é isso que é o sinal para a planta, ela fala assim, estou acompanhada. E ela modifica o padrão de crescimento. Então, respondendo a pergunta do Dalton, a meta do piatã no pleno sol para 95% de luz foi 30, 35 centímetros. E à medida que a gente foi aumentando a densidade de árvores nessas linhas duplas de árvore na extremidade, ou ranks triplos, mais curtos, 10 ou 15 metros entre eles, a planta foi ficando com uma menor densidade populacional de perfídeos, folhas mais longas e mais estreitas, talos finos, ela vai estiolando, né? E os mesmos 95 ela vai atingindo numa altura maior, porque ela muda a sua estrutura. E uma pergunta que é interessante nisso daí também é, como é que você mede a interceptação de luz? Qual é a sua medida de luz de referência? Você vai no meio do pasto, embaixo da árvore, põe em cima da planta e depois embaixo, como a gente faz no pleno sol, e considera que a luz que está vindo lá em cima não é filtrada pela árvore, porque ela já está vindo filtrada em quantidade e qualidade. Ou você vai, pega lá no pleno sol e coloca lá debaixo. E depois vem. Nós fizemos dos dois jeitos. Tá, isso é interessante. E na realidade, você tem que fazer e considerar o dossel arbóreo também. Então, pega lá fora e traz para dentro. Né? E mesmo assim, considerando isso aí, somando a interceptação de luz, né? Ainda assim, a altura de 95% embaixo, correspondente, ela é maior do que em pleno sol. A gente acabou de publicar um trabalho, a Marina está aí com a gente, a Marina Lima está aí, a gente acabou de publicar um trabalho, acho que não tem um mês, né, Marina? Com Brachiara decumbens e eucalipto, justamente falando dessa maior altura da Brachiara decumbens embaixo do eucalipto. Mas... muda a anatomia da folha, muda tudo. Muda a concentração de nitrogênio, muda uma série. A Eliana Jeremia, que foi uma orientada minha, e hoje ela está trabalhando lá no Sul, ela fez a parte de anatomia, foi aprender com a professora em Dourados. A Beatriz? A Beatriz Lemp? A Beatriz Lemp, Sim. E gerou uns negócios muito interessantes. À medida que você vai aumentando o sombreamento, você vai descrevendo não só o estiolamento da planta, a mudança de estrutura morfológica, mas também anatômica, né? E as implicações disso. Mas a meta para sistemas silvipastoris ou de integração lavoura pecuária floresta, para mesmo os 95, não é a mesma de pleno sol. É um pouquinho maior. E é tão maior quanto mais denso for o ranking de árvore. O composto arbóreo. Professor, infelizmente a gente não pode mais tomar seu tempo, né? Muitíssimo obrigado. Nós tivemos a live aí com quase 300 pessoas. Na hora que nós voltamos, geralmente o número cai, não caiu. Eu fico muito feliz de ter te recebido aqui. Foi uma aula, assim, aprendi muito hoje, né? Então, estou muito contente pela sua disponibilidade. Só queria falar aí para o pessoal que semana que vem nós vamos falar um pouquinho de rentabilidade na pecuária. Depois nós vamos receber o professor Leandro Barbeiro aqui, o professor Ricardo Reis,
professor Nilma, então tem um monte de live bacana aí para a gente aprender sobre manejo de pastejo. E, professor, eu não tenho nem como te agradecer, se eu falar 1000 vezes obrigado, não vai ser o suficiente para mostrar para o senhor a minha grande satisfação de estar te recebendo aqui nessa minha casa virtual, né? Que em tempo de pandemia eu aprendi a usar, porque eu também não sabia, né? E aí o negócio tomou uma proporção tão bacana, então eu tenho grandes colegas aí. E eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Guilherme, seu orientado, que na verdade quem me deu a coragem de te chamar foi ele. Aí quando ele falou, chama o Silo, eu falei, tenho medo. Ele falou, não, vamos lá. Aí passei uma mensagem para a Roberta, aí agora eu vou contar, né? Eu vou confessar isso. Aí eu passei uma mensagem para a Roberta Carnevale, Roberta, estou querendo chamar o Silo. Ela, vai lá, ué, tenta. Eu falei, então vamos lá, alguém tem que me arrumar o telefone. Aí o Guilherme me passou o número, eu entrei em contato. E eu fiquei muito contente que o senhor aceitou prontamente, um orgulho imenso estar com o senhor aqui, viu? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação conversar sobre isso, falar sobre isso. É uma coisa que eu gosto de fazer, aprecio. E é gostoso falar com quem aprecia e dá valor para isso daí. Para mim é uma satisfação, sou eu que agradeço a você a oportunidade. Pois é, se a gente for parar para pensar, né, a hora que nós estamos aqui, o pessoal ficando é quem gosta de ouvir, quem está interessado mesmo no assunto, né, professor? Então foi muito bacana para todos nós aí, ó. Os comentários dizem por si aí, excelente live, parabéns. Pediu para voltar, quando tem que voltar é porque o negócio tá bom mesmo, professor. Muitíssimo obrigada. Tá certo? Muito obrigada, receba o meu abraço aí. E tomara que em breve a gente consiga trazer o senhor para dar uma passeada nas cidades históricas de Minas e falar um pouquinho nessa empolgação toda aqui para o pessoal em São João. Obrigada, viu, professor? Nós vamos sim. Pessoal, muito obrigada e abraço para todo mundo. Tchau.